Paz, galera, bem-vindos ao primeiro bate-papo Um Só. Me chamo Micael, faço parte aqui do Ministério Um Só. E antes da gente entrar no assunto, queria pedir para você se inscrever aí no nosso canal. Nas próximas semanas aí vamos ter muitos conteúdos legais aí para compartilhar com vocês, beleza? Então não se esquece de se inscrever aí embaixo. E hoje estamos aqui com meus amigos, Pedro e Dana, meus amigos e pastores do Ministério Um Só. E antes de a gente entrar no assunto, né? O Pedro ele acabou de escrever esse livro, Por Trás das Cortinas da Religiosidade. Assunto polêmico, mas é benção. Pouquinho, só pouca coisa. Mas, cara, eu queria que vocês começassem a falar, assim, um pouco sobre vocês. Quem são vocês? Se apresentassem um pouco pra galera conhecer um pouquinho de vocês aí. Bom, meu nome é Pedro Luiz da Silva, né? Nascido na cidade de Lajes, Santa Catarina, pode falar a idade? Tá? Pode falar, pode falar. 1981. Pode dizer que foi antes de eu nascer. E, e comecei a participar desse ambiente chamado igreja em 1996, né? Através de uma escolinha de futebol que a gente frequentava ali na época, né? Muitos ali com o Sim, sonho de ser, então, jogador de futebol. E ali nessa época um pastor começou a visitar os treinos e falar de Cristo depois dos treinos ali para nós. E ali se levantou bastante jovens, né, que se encontravam. Então começamos a fazer cultos em casas e nos encontrávamos ali para adorar a Deus realmente naquela inocência do sim. primeiro amor, enfim. E em 1997 eu me batizei e desde ali então, né, 20 anos que eu vivi nesse sistema, religioso. Então a gente se batizou ali e vivemos muitas coisas e chegamos até aqui, graças a Deus, né. Faz tempo, mas foi foi bom tudo que nós passamos ali, vivemos, mas Deus ele, né, nos separou para algo diferente, acreditamos assim. E depois desse período aí, então, saímos de um sistema que julgamos ser um sistema, né, e passamos para uma outra parte das nossas vidas com Deus, né. Mas realmente, basicamente, assim, a nível de igreja e ministério, minha vida foi essa, e acho que a Dana também pode falar um pouquinho da parte dela, mas mais ou menos Mais ou menos isso. é Pra dar um início ao nosso bate-papo. a mesma Conta um coisa. pouquinho da tua história aí, Dana, pra gente. É muito parecida com a do Pedro, né. Eu nasci em Três Coroas, né, sou de Três Coroas e em 12 de agosto de 82, sou mais nova que o Pedro, né, vivi numa família que política, né, vivi nesse meio, no meio de pessoas, já cresci nesse meio, e então meus 14 anos conheci o futebol, comecei a jogar futebol, então nesse mesmo lugar que Pedro, né. E foi muito bom para nossa vida, para o nosso caráter, alinhou muitas coisas na nossa vida, nos ensinou, nos tirou do mundo, digamos assim. Então, né, então com seu nós com eu com os 15 anos conheci, então, Jesus num campo de futebol, né, ali a gente aprendeu, ouviu falar e começamos a conhecer, né, e andar com Cristo, muito jovens, ainda querendo ser jogador e tal. Mas, o tempo foi passando, via que não era isso que Deus queria para nós e né, então a gente casou e quando, E largou o futebol. né, largamos o futebol e quando o Eduardo nasceu, nosso filho, ali a gente entrou de cabeça Sim. literalmente nesse ambiente, né. Então e tudo que nós somos e tudo que a gente aprendeu na vida, em questão de caráter e tudo, de verdade, não tem nada a ver com igreja, tem a ver com nós viemos de uma família onde a gente sempre foi muito bem instruído, muito bem Sim. ensinado, os 2 homens, 2 grandes homens de Deus que nos mostraram muitas verdades, né, e nos ensinaram. Então, até isso que nos assusta quando a gente entra dentro do sistema, né, que a gente consegue ver que dentro de uma igreja, então,
não é vivido isso, né. Mas então desde lá a gente sempre trabalhou para homens, né, e vivemos e criamos nossos filhos nesse ambiente e estamos aí. Amém. E conta pra gente, sim, como é que foi o processo de escrever o primeiro livro. Foi um projeto, um sonho que Deus colocou no nosso coração, no coração da Dana, no meu. Eh, Logo depois que a gente saiu, né, em 2017, então, né, a gente saiu desse ambiente que nós vivíamos como igreja e começamos a enxergar que podíamos ser curados e fomos curados. Então, a partir dali, Deus colocou esse projeto no coração, né, da gente de escrever um livro. A Dana, ela falava muito para mim: Pedro, precisa escrever. Por que que surgiu isso? Porque nós conversávamos a respeito de muitas coisas que vivemos, né? Não está tudo que nós passamos, Toda a história ali. toda a história nesse livro, mas tem muita coisa ali que a gente viveu, né? Sentimos na pele, Sim, de estar nesses lugares. E aí ela começou a me incentivar. Então, no ano passado, né, em 2024, em março de 2024, pedi para ela comprar um caderno caderno. e uma caneta e comecei a escrever, né? Comecei a escrever o livro e fui colocando ali tudo que eu pensava, o que eu lembrava, e todas essas questões foram vindo e passamos. Foi um processo de construção desse livro, foi um processo bem árduo, né? Sim, Passamos por uma enchente, né? Que todos sabem que em maio do ano passado, né? A nossa casa também foi atingida por essa enchente. E esse caderno que eu estava já escrevendo, já tinha, se não me engano, já 2 capítulos escritos nele. Aí ele estava em cima de uma mesinha de criança, né, que ficava na sala da nossa casa, de madeira, muito leve Sem uma e perna. é sem verdade. uma perna, só tinha 3 pernas, a outra ficava encostada no sofá. E e realmente quando nós entramos na nossa casa estava uma bagunça, o sofá que é pesado virado e tudo fora do lugar. E quando eu me deparei com a mesa ali, o caderno então do livro estava em cima dela e ele estava intacto, né. Então, foram muitos livros de outros autores que eu comprei foram fora e eu fiquei muito triste por isso, né, que eu gosto muito de ler e perdi basicamente todos os livros que eu tinha nessa enchente, mas, né, um dia Deus falou para mim: "Aquele que eu te dei eu deixei intacto", e então aquilo ali confirmou no meu coração o desejo, que não era só um desejo meio da Dana de expor isso, mas um desejo de Deus Sim, também, da gente colocar isso no papel, de falar sobre isso, porque muitas pessoas, né, precisam saber o que que é esse ambiente atrás dessas cortinas, ou por trás dessas cortinas, né, que são os bastidores desses sim. ambientes. E como é que foi pra ti, né, acompanhar todo esse processo de escrita do Pedro? Tu foi a incentivadora dele, né? Fui, fui, né. Muita E é gratidão. É, É, continua sendo. para os próximos. dessa vez. Muita gratidão a Deus. Olhar ele é emocionante, né, Sim, assim pronto. Saber que tem uma história ali dentro e essa história é a nossa, né, a gente já leu alguns livros e a gente tenta entrar na história desses livros, né, a gente tenta entrar na vida das pessoas, mas quando tu vê que é algo teu, isso te deixa muito grato, né. Passa um filme, é emocionante, a gente é curado, mas a gente viveu tudo isso, né. Então eu sei que o Senhor nos deixou passar por algumas situações para que hoje a gente possa trazer nesse livro algo para abrir os olhos de algumas exato. pessoas, né. Dentro de um evangelho, né, muitas vezes corrupto, né, e que machuca pessoas, que foi isso que a gente viveu. Então, trazer por trás das cortinas da religiosidade vai, abrir a mente das pessoas, né. Sim, Então, para sair do sistema. Então, o Senhor fez com que a gente conseguisse sair de lá, restaurou nossa casa, restaurou nossa vida, nos entregou o reino, né, e nos moldou nosso caráter e nos deu uma nova história, né. Então eu estou totalmente grata a Deus, né,
não, lógico que muito feliz e, orgulhosa pela vida do meu marido, que é um homem de Deus e eu sei tudo que ele passou nesse período, né, e então só posso ser grata e viver hoje tudo isso que esse livro traz para as nossas vidas. E foi mais ou menos 1 ano o processo todo de até finalização, porque tu escrevia, mandava pra gente revisar, daí É, depois era feita pensado na capa, pensado é. na diagramação, e durou mais ou menos 1 ano, assim, né, todo esse processo. É, exato, a gente iniciou ele em março de 2023 e concluímos ele, no comecinho de 2025 eu terminei de escrever ele, Escrever. aí nós entramos. É lógico que nesse período ali a gente já ia acertando alguns capítulos, que eu Sim. ia mandando, enviando para vocês, né, para fazer a edição ali, a correção ortográfica. E a gente foi conversando e vocês sabem bem, e o pessoal que está nos escutando, foram dias que a gente sentou, lia, relia, modificava algumas coisas, chorava, ria, brincava, se alegrava pelo que Deus estava fazendo. E eu confesso que quando eu tive a ideia, assim, Deus colocou no meu coração a ideia de escrever um livro, eu não sabia ainda que era tão complicado. Sim. Eu pensava que simplesmente era escrever Escrever e tá ali pronto, vai lá, e manda imprimir, beleza, já e era. vai, mas é muitos processos Sim. necessários até, né, que vai para a editora então precisa ainda aprovar também tudo, né, e enviar para a gráfica. Então, assim, quando a gente iniciou, a gente já iniciou com a ideia de, então, nos 5 anos do ministério, só lançar o livro junto, e graças a Deus, né, conseguimos, né, deu tudo certo. Tem a questão financeira também, que não é barato, né, É para verdade. para te chegar ao ponto de estar com ele nas tuas mãos. Mas em tudo isso, Deus, ele nos ajudou, ele contribuiu para aquilo que ele tinha colocado dentro do nosso coração, né. O projeto era dele, então ele mandou recurso, ele mandou pessoas para nos ajudar. Somos muito gratos à tua vida e à da Lívia por esse processo todo, estarem junto conosco, e pela ilustração, pelo trabalho de vocês aí, que também foi 100%. Então, acredito que ficou Hum. bom, mas realmente foi em torno de 1 ano, aí 1 ano e 3 meses aí para ficar 100% 100%. concluído. É, e pra gente foi novo, porque a gente nunca tinha participado também no processo de escrita de um livro, né, de fazer capa, de fazer diagramação. E eu lembro que enquanto a Lívia estava ali revisando todos os textos ali, ela me perguntava várias coisas a respeito do livro, vários temas ali, a gente conversava, às vezes ela pegava um tema do assunto, a gente conversava sobre aquilo ali, porque realmente são temas importantes e da maneira que tu bota ali, quando tu tá dentro desse sistema, tu não consegue enxergar. Sim, Não, tu não consegue ter clareza daquilo que tá acontecendo ali ao redor, né. sim, E na real, muitas pessoas que estão nesse sistema, elas não têm essa clareza, né. Porque justamente como tu descreve na capa, elas não estão por trás daquele sistema enxergando tudo que tá sendo envolvido ali, né, Sim, por trás sim. de tudo aquilo ali, né. E tu viveu 18 anos como obreiro, é isso? 12, 12 anos como 20 anos, né, É. dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo ministério, no caso, ministério. e 12 anos como. E quando vocês se converteram, já foi direto para esse lugar? Sim, Já foram inseridos nesse ambiente daí? é, sim, sim. Começamos ali e depois de 20 anos saímos do mesmo ministério. Então congregamos 20 anos no mesmo lugar. Sim. E o processo de escrita, ele é muito particular de cada autor, assim. E como é que foi pra ti descobrir esse processo, né, de escrita, assim, porque até então nunca escreveu um livro, tipo, como é que eu vou fazer? Por onde começa? Como é que surgem as ideias? Eu sempre tive comigo, assim, a questão de muitas coisas Deus vai me dando, eu Sim, tenho, e eu vou anotando num papel, no meu trabalho, eu pego, Deus falou isso aqui, eu anoto lá e deixo lá. Então, a primeira questão desse livro em si foi, eu comecei a pensar assim, como eu vou dar um título para esse livro, ou qual título vamos dar para ele. E a nossa
o nosso ministério iniciou então em 2020, né? E eu lembro na época que nós preparamos muitas coisas para as redes sociais, Sim. né? Então gravamos vídeos e fizemos muitas coisas até que um dia eu estava num retiro e um jovem estava ministrando a respeito de Moisés, né? E ele disse assim: aquele que cria pontes nunca vê o mar se abrir, nunca vai ver o mar se abrir. E eu me lembro que nesse dia Deus veio como uma flecha no meu coração e disse assim: Pedro, vocês não precisam de redes sociais. É tempo de vocês se esconder. Então, vocês sabem muito bem disso, eu tô, né, falando aqui para os ouvintes, para eles entenderem um pouco. Lógico que mais para frente a gente acredita que vamos ter um episódio para Pra falar falar diretamente especificamente sobre o disso, né? início do Ministério só, né? Mas então hoje é só para dar uma questão assim, como surgiu o nome. Então, ali a gente já tinha gravado um vídeo que vocês já tinham colocado lá, né? Acho que lá no início, mesmo no começo Bem ali no início, no do primeiro ano. ministério, no primeiro ano. E eu me lembro que aquele vídeo ficou muito legal, eu gostei muito, então algumas vezes eu voltava lá e olhava o vídeo. E quando eu comecei a pensar a respeito, bah, o que que eu vou escrever? Eh, eu vou escrever sobre isso, sobre coisas que eu vivi que muitas pessoas não sabem, né? Porque quando tu sai desses lugares, existe uma palavra de alguém que está comandando esse ambiente e tu não tem o direito Sim. de se manifestar ou de falar, tá excluído de tudo, das reuniões, dos grupos de WhatsApp, É enfim, censurado, literalmente. censurado, né? Então, e eu comecei a pensar, as pessoas não sabem disso, Sim. né? O que que eu vou trazer para elas? E aí eu comecei a pensar, elas precisavam entrar nos bastidores dessas igrejas. E eu comecei a pensar muito sobre isso. E aí eu voltei a olhar esse vídeo, então, nosso, que é o único até então, né? E lembrando que hoje nós estamos fazendo isso porque Deus, né, depois de 5 anos, nos autorizou. Foi uma Foi muito aprovação. orado, nós passamos É 5 anos verdade. escondidos, É verdade. né? E a gente orou muito a respeito disso, né? Conversamos, debatemos sobre isso seria, né, viável fazer, então a gente começou a colocar alguns conteúdos já nas redes sociais, né, por uma permissão de Deus. E aí eu voltei então a ouvir a ver esse vídeo, e uma parte ali me chamou a atenção, que é um texto, uma frase que a Lívia fala que esses homens, né, na frente dos palcos, eles pregam santidade, mas por trás das cortinas eles nadam no pecado. E realmente era isso que a gente via, né? Então, ali surgiu por trás das Sim. cortinas, né? E É. eu comecei a pensar, poxa, se as pessoas conseguirem ver por trás, além das cortinas, além daquilo ali que, porque, né, muitos ambientes, aquilo, o cenário do culto é um cenário montado como se tu Sim. tivesse participando de um filme, de uma gravação, né? Tudo muito bonito, mas por trás, lá atrás das cortinas, nas reuniões secretas, nos ambientes secretos, nas cobranças por dinheiro, nas cobranças por pessoas, enfim, e eu comecei a pensar por trás das cortinas, é isso. E aí, né, vem a palavra religiosidade, que, né, mais para frente nós vamos tratar a Sim. respeito dessa palavra, então ficou esse título por trás das cortinas da religiosidade, porque uma das questões da religiosidade para mim é isso. Na tua frente eu sou uma pessoa, mas, né, por trás, nos É outro ambientes que tu totalmente não tá diferente. me vendo, eu sou outro totalmente diferente. É como o pai de família que vai para a igreja, e na igreja ele é o melhor pastor, ele é o pai amoroso, ele é a pessoa mais amorosa para os outros e chega em casa e dá o pior dele para sua família É que inteira. na frente das pessoas ele quer mostrar tudo aquilo Exato, que é bom, né, que é exatamente. perfeito, que é agradável, só que daí por trás é totalmente oposto. Então essa foi a ideia central do livro, de colocar você que está nos ouvindo atrás dessas cortinas para você entender o que é um pouco Sim. desse ambiente, né? E eu me lembro que quando eu escrevi os capítulos, enviava para a Lívia, e vocês iam arrumando as coisas ali, nós tínhamos duas questões, né? Tu que já viveu também, Sim, né, desde criança nesses ambientes religiosos, né, de disciplina, de comando, de é, controle, e a Lívia que nunca tinha nunca passado tinha por isso. passado por isso.
Então ela dizia assim: "Ah, para mim" Já entrou na parte boa, assim. exato, né, glória a Deus pela vida Amém. dela. Então tipo assim, ela dizia: "Eu não consigo entender muito bem isso aqui", mas ela perguntava pra ti, Perguntava, né, porque ela não tinha e vivido, perguntava bastante. porque Bastante, né. porque ela não tinha vivido isso, Sim. né. Então foi algo também muito legal, assim, da gente viver, e eu me lembro de um dia que ela olhou pra mim e pra Dani e disse: "Olha, vocês vão lançar esse livro, mas arrume segurança". É verdade, é verdade. Então tem coisas muito fortes no livro e Não acredito. tomara E que pra mim mesmo, todos muitas possam. coisas, assim, são são coisas novas, assim, tipo, que eu não entendi ainda, porque quando eu vivia nesses ambientes, esse dia eu parei pra contar em quantas igrejas, que eu lembro que a gente foi, e parou no número 13, né, esse número não é um número bom, então, Ou pra diminui ver pra ver. E E quando eu passei por esses ambientes, sim, né, obviamente ia acompanhado dos meus pais e tal. Então a gente não tinha muita noção do que acontecia ali, não tinha muita clareza do que acontecia ali, né. exatamente. Porque, pô, tu é criança, pra ti tá tudo legal, tu tá ali, tá com teus amiguinhos ali. Daí depois que eu fui virando mais adolescente, daí já fui entendendo um pouco mais, e consegui sair desse ambiente, né. Tive os olhos abertos pra não estar mais preso nesses lugares. E só que lendo o livro ali, tipo, tem muita coisa que a gente lê assim, mas como que a gente não consegue enxergar uma coisa que depois que a gente sai é tão claro, né, que tá errado, né. E pra vocês, assim, como é que foi esse processo de durante a escrita, depois de reler o livro todo, assim, de olhar pra esse passado, assim, e pensar, como assim na época que eu vivia ali, eu não conseguia enxergar aquele como é que eu vivi tanto tempo preso nisso, né. Você falando? Quer falar, né? É que tu é treinado para isso, né. É, A religiosidade ela te tira a tua personalidade, né, a tua identidade. identidade. Ela te arranca a tua identidade, então tu é treinado para esse sistema, para viver dentro dele, trabalhar para ele e pensar que nem ele. E E defender ele. defender ele. Então, se tu tenta ter uma visão diferente, que tu vai olhar para fora, eles te barram, Ativar. né. Então tu é treinado a defender tudo, e tu fica meio cego, né. Então as coisas estão andando, que no pensamento da a religiosidade, enquanto que tem muita gente, quando tá andando, tá tudo certo, né. Mas não quer dizer que Deus está apoiando isso, né. Mas nós não tinha esse entendimento, então nós achava que tinha que trabalhar. Quanto mais nós trabalhava, nós estava rendendo, e não era isso que o Senhor queria de nós, Funcionando. né, nós Funcionando. funcionando, entendeu? Na real, fazendo o sistema funcionar. Exatamente. Então, eu para mim, eu já teria saído há muito tempo, eu já há muito tempo, eu sempre digo, por isso que eu digo, tudo vem de uma criação, né. Então eu já via coisas que eu não gostava, o tratamento, como eu venho de um lugar, de uma família política, eu via algumas coisas que Sim. não eram legais, e eu juntava elas, então eu não aceitava algumas coisas, então, de certa forma, eu era rebelde, né. Por isso, então era esse tipo de sentimento que a gente tinha. Então muitas vezes eu dizia para o Pedro: "Vamos sair fora, vamos", mas parece que não tinha vida aqui fora, né. Mas para onde nós vamos? Para onde nós vamos? A gente quer estar correto, a gente pensava no homem e não em Deus, né. Então, como a gente foi durante muitos anos treinados, né, mas teve que chegar ao ponto de muita dor e tristeza, para a gente conseguir sair desse lugar, né. Mas, mesmo sabendo da verdade, mesmo batendo de frente, mesmo sendo chato que nós éramos, ouvindo um monte de coisa, mesmo sendo ameaçados, assim, hã, toda que situação que nós passava, às vezes eu dizia para o Pedro muitas vezes: "Tu é um vaso", porque quando o Pedro começou a bater de frente com o sistema, ele ser retirado. "Tu é apenas um Deixar de vaso ali, né". Mas, até que chegou um momento que eu disse: "Eu não sei o que tu quer, mas eu não consigo mais isso", né. E foi um processo gradual, assim, né. É. Demorou quanto tempo mais ou menos do início do processo, vocês lembram, até chegar ao ponto final de, tipo, não poder mais ficar nesse lugar? Pelo que eu me lembre, uns torno de uns 2 Uns anos, 2 anos, uns né, nessa batalha de nessa nessa luta, assim, de querer se desligar. pensar em sair, de ver as coisas erradas, de reclamar e daí de ser julgado por isso, porque tu não era
deixou de ser a pessoa que ou tu trabalha em prol do sistema ou tu não presta, sim, isso tudo. Mas olhando, escrevendo o livro e relembrando muitas coisas, a gente tem isso, né? Poxa vida, como que eu me submeti a essas questões, né? Então, a gente automaticamente lembra de tudo que passou, mas eu não reclamo. Eu acho que hoje, olhando para trás, a gente vê que Deus permitiu também, Sim. né? Foi uma permissão de Deus a gente passar por tudo isso, mas também chegou o dia que Deus abriu os nossos olhos e nos tirou desse ambiente para que a gente pudesse hoje sentar aqui e falar sobre isso, escrever um livro sobre isso. E desde que nós saímos da religiosidade e começamos em um ambiente de reino, até, se eu não me engano, tem uma música do Eu não vou saber te ajudar. que era vocalista do Raimundos lá, Rodolfo Abrantes. Rodolfo É. Abrantes, que diz que das minhas feridas saiu um poder para curar. E essa frase me chamou muita atenção desde o início, assim, dessa caminhada. E então, assim, a gente foi muito ferido, mas Deus sarou nossas feridas e ela nos deu autoridade. Essas feridas nos dão autoridade também para falar para que outras pessoas possam ser curadas. Porque provavelmente, enquanto nós falamos aqui, tem pessoas que estão nos ouvindo em casa, estão passando as mesmas situações, né? Situação de opressão, de dor, de abuso espiritual, né? De abuso espiritual, realmente. Então, foi para isso que Deus nos chamou, e eu creio que nós estamos no tempo dele, fazendo as coisas da forma correta, e espero que esse livro aí possa abençoar muitas vidas. Vai servir com certeza. Mas é muito louco isso, né? A Dana comentou sobre tu literalmente ser doutrinado a defender o sistema, em vez de ser ensinado a obedecer a palavra de Deus, a seguir o evangelho, a mudar a vida, porque o evangelho é isso, né? É uma metanoia. É. Eu tava vivendo de um jeito e eu preciso viver de outro jeito, porque agora eu tenho o Espírito Santo. Só que nesse tipo de ambiente, parece, parece que Cristo é deixado de lado e as aparências Não que importa importam mais. Exatamente. Importa mais a parte de fora. fora. Vamos criar uma máscara aqui, uma casca Tanto que você aqui. é treinado a não, você não, que tipo, eu tenho um problema e eu vou abrir o meu coração para alguém, eu não posso falar Não sobre pode. isso porque eu vou ser fraco. Eu não posso abrir meu coração como liderança da igreja para outra pessoa, porque da onde que tu vai Vai ser contar disciplinado. e as tuas angústias, as tuas dores, tu não é ajudado, Sim. né, a ser tratado. Então, importa que tu esteja com uma boa roupa, que tu esteja com, tu tenha uma boa palavra e você trabalhe para isso, né? Agora que por dentro, a maneira que você está por dentro, destruído ou não, né? Tanto que a gente viveu nos últimos anos ali muito feridos por muitas coisas, nos últimos meses, então, com a nossa vida destruída, nosso casamento, nossa família totalmente quebrada, mas eles queriam aquilo que a gente podia oferecer para eles, né? Não, vivendo aquele lugar. Mas a gente vai, eu sempre digo, a gente foi para Cristo não pela dor, a gente foi pelo amor. A gente conheceu o amor de Cristo e a gente quis conhecer Ele, e pela nossa vida, pelo que nós carregamos de família, para nós é mais fácil ver essa visão. A gente não conseguia muito deixar as pessoas nos manipular, porque a gente vem de uma boa criação, vem de bons pais, pessoas que nos amaram. Então, quando uma pessoa, e mesmo assim foi difícil para ela desgarrar. Agora, quando uma pessoa não tem um pai de verdade, não tem uma boa criação, ela se joga nas mãos de Uma qualquer vai líder, só, né? e esse líder pode fazer o que quiser com eles, porque daí ele Manipular. domina isso, né? E é isso que a gente vê muito hoje, né? Casos de manipulação, literalmente, por parte desses líderes, né? Sim. De literalmente tratar os membros como se fossem posse deles, né? Só que não é isso que Jesus falou. Jesus fala, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Exatamente. Vai lá, Pedrão, tu me ama, cuida das minhas. Tipo, eu tô dando a tarefa pra ti cuidar, mas elas são minhas. Sim. Então eles tratam os fiéis, tipo, não, agora vocês são meus, eu tenho posse de vocês, né? E eu não sei se é mais ou menos isso que vocês sentiam também, né, nesse período, né? Exatamente.
Sim, é uma das questões do sistema religioso é essa, ela prende a pessoa naquilo ali, né, e traz uma cegueira espiritual e a pessoa acha, no íntimo dela, que ela tá fazendo a Tá coisa fazendo correta. correto. Então é manipulação, persuasão, né, na Persuasão. verdade, palavras de persuasão que eles usam para prender as pessoas ali. E, inclusive, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão Sim, do abuso realmente espiritual que fazem, da manipulação manipulação. mental das pessoas, né? Então, é Quase uma lavagem cerebral, uma literalmente. lavagem na mente das pessoas, entende? Então, assim, a pessoa fica focada naquilo ali. Tanto é que quando nós começamos a pensar de sair desses ambientes, a Dana falava, Pedro, nós precisamos sair. Eu dizia pra ela: "Mas pra onde a gente vai?" Porque parece que tu tá naquele lugar e só tem aquele Só tem lugar. aquele lugar. Gente, assim, quando a gente saiu, que nós começamos a observar e ouvir falar sobre reino, porque, né, o reino, o verdadeiro reino de Jesus Cristo, que é a gente abriu a nossa mente para tantas coisas que nós não conseguíamos enxergar, né. Viu ambientes, pessoas que realmente, amam a Cristo e o evangelho, independente da roupa que usam, se usam um brinco ou não usa, né. Então até tem questões muito legais que a gente vai falar no decorrer desses episódios aqui que nós estamos programando, a respeito dessas Sim, coisas, que foi quando Deus ele abriu realmente os meus olhos, porque a religiosidade ela te cega e faz tu pensar que existe um tipo de cristão, que é aquele, formato que tu enxerga dentro desse ambiente, que é um homem de terno e gravata sentado num altar, uma mulher de saia sim. sentada no altar, uma pessoa que não tem uma tatuagem, ou que não usa um brinco, que não tem uma barba grande, que está sentado no altar. Esse é o tipo de cristão que a religiosidade forma na tua mente. Então, quando tu vê uma pessoa que foge desse padrão, tu começa a Sim. pensar assim: "Não, esse cara não é cristão, esse cara não pode ser um crente", né. Porque ele foge do padrão que a religiosidade te ensina. Exatamente. Só que aí tu compara o que que esse cara que tem uma tatuagem ou tem um brinco tá fazendo para o reino de Deus, e o que que esses que estão de terno e gravata em É. cima do altar estão fazendo. E eu sei bem porque eu fui esse cara de terno e gravata em cima do altar com a vida podre. Sim. Então eu não tô falando aqui de outras pessoas, eu tô falando de mim e da Dana, né, nesse sentido, porque, várias vezes nós brigávamos em casa, ia brigando dentro do carro até na frente da igreja, quando chegava na frente da igreja, descia do carro brigado, ela ia para o louvor e eu ia para cima do altar, e ninguém sabia disso, Mudava a chave na hora, né. virava a Virava a chave, virava o chave e santo homem de virava Deus, a santa mulher de Deus em cima do altar. E as pessoas olhavam, e o Pedro às vezes até ministrava uma palavra e dizia: "Nossa, que benção, irmão Pedro pregando, que benção a Dana no louvor", e não sabia que a nossa vida estava podre, né. Então, assim, brigando, os filhos desalinhados dentro de casa. Então, assim, eu tô falando isso de mim, eu sei sim. que quando eu falo de mim, eu sei que muitos homens vivem isso, E muita gente se sabe. identifica também. Vivem de Muita aparência, né, é como aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Ó, tu tem aparência de quem tem fruto, mas na realidade quando vai chegar perto de ti, hã, Jesus vê que não tem fruto nenhum. Então, é sobre isso, é esse ambiente que graças a Deus ele nos tirou de viver de aparência, para viver de verdade quem nós somos, né, sim. aquilo que nós realmente somos. Eles o sistema ele aprisiona tanto a pessoa que quando ou elas estão ali com medo, né, elas vivem com medo: "Eu não posso sair daqui porque eu vou ser amaldiçoada", Não né. sai por medo, É, literalmente por pensa em medo. sair. Então, quando alguém consegue sair, eles voltam para o mundo fazendo tudo aquilo que eles sempre tiveram vontade de fazer, que dentro da igreja eles não poderiam fazer. Não porque eles aprenderam que era errado, mas eles escondiam as suas vontades. Que hoje no reino a gente entende que eu sei quem eu sou sem Cristo. Sem Cristo eu não sou uma pessoa legal. E eu posso falar sobre isso, sobre minhas dores, meus pecados, minhas angústias, e dizer: "Eu lido com ela todos os dias, porque eu escolho Cristo todos os dias". A religiosidade faz nós achar que nós somos santos. Não, eu não sou isso aqui, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa e nós não somos, né. Então as pessoas saem dali ou elas vão para o mundo e caem no mundo totalmente, ou elas tentam, às vezes, ir para outro lugar,
de reino, como nós temos dificuldade hoje com as pessoas que saem desses lugares, é que elas querem ter alguém que vai mandar nelas. Exato. Elas querem vir Pra que a dominar a gente vida dominar a vida delas. Por quê? Porque elas não leem a Bíblia, elas não aprendem, elas não têm intimidade com Cristo. Então elas estão vulnerável a qualquer líder. Sim. Então a gente diz: "Mas você tem autoridade sobre a sua vida, homem, você é sacerdote dessa casa, você tem autoridade sobre a tua mulher". Lógico que o pastor pode orar por vocês, mas a autoridade é vocês. Deus deu essa autoridade para todos nós. Mas como um homem abusou deles, como um homem colocou isso, eles acreditam que é assim, né. Então, É que para essas nossa. pessoas o normal é justamente é isso, né. Hum. E quando tu se depara com algo que é totalmente diferente daquilo que tu viveu, é um choque de realidade. Para vocês foi um choque, né. É. Eu lembro, o pai contou esses dias no culto, né, a história de quando eu decidi deixar o cabelo crescer. É. Pensa, vivi a vida toda nesse sistema, cabelinho, né, na régua ali, curtinho, tudo. A barba não veio ainda, mas um dia vem. E eu pensei, cara, eu sempre tive pensei: "Queria deixar meu cabelo crescer, acho muito legal, da hora", só que não podia, né, porque tocar bateria, o cabelo cortadinho, se fosse lá, ajeitadinho, né, e tal. E eu lembro quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, e eu já congregava, né, numa outra igreja, que já era totalmente oposto disso, já era fora desse sistema. E eu lembro que o pai chamou o pastor: "Não, conversa com o guri, conversa com ele que o guri tá rebelde, tá deixando o cabelo crescer", né, o pastor veio todo sem jeito: "Não, vou vir conversar contigo, porque teu pai pediu, mas, né, cara, teu pai não entendeu ainda, né, não entendeu, ainda tá com aquela mentalidade do sistema religioso ainda". É, Então, na real, é um choque, né, é um tu sai de choque. um lugar e É. vai pra outro totalmente Exato. diferente, é um choque, né. E nós vivíamos de segunda a segunda na igreja. Exatamente, é o que eu ia falar. Uma das maiores dificuldades minha e da Dana, quando a gente saiu, que nós iniciamos em um outro ministério, então, que falava muito a respeito de reino, Sim. uma das maiores dificuldades que nós tivemos foi ter culto só em sábado e domingo, porque nós íamos de segunda a segunda na igreja. Então, eu me lembro que um dia eu olhei pro pastor e disse: "Tá, mas o que que eu vou fazer nos outros dias?" Ele disse: "Cara, vai cuidar da tua família". Entende? Então, foi um Tem processo outras também coisas pra tu até a fazer, né. gente se habituar com essa questão, assim: "Ah, mas é segunda, eu não tenho que ir para a igreja. Ah, mas é terça, eu não tenho que ir para a igreja". Então, também foi um tempo, assim, de reconexão de casa, de família, de fazer coisas com os filhos. E essa foi uma grande dificuldade no início que nós tivemos, assim, de: "Ah, mas putz, só em sábado e domingo, o que que a gente vai fazer nos outros dias?". Ficou um vazio, né, Porque fica 5 um dias de vazio, vazio. porque tu não nós já 20 anos Sim, vivendo assim, né, lógico, não foi 20 anos, mas 12 anos praticamente praticamente, vivendo assim, então isso tá infiltrado dentro de com ti. certeza. Tu já não sabe mais como é viver fora disso, É. entende? Tu já não sabe mais como é numa quarta-feira à noite tu não ter que ir pra igreja, tu tem que ficar com tu poder ficar em casa com a tua família, comendo uma pizza ou sair pra jantar, entende? Então, E cada semana era um culto específico, né, segunda culto não sei do que, né, terça culto da libertação, quarta era da vitória, quinta Então isso foi nos tirado da nossa família, do tiro nosso da nossa tempo, é, da nossa família de sangue, todo mundo, a gente não participava mais de nada. O Eduardo, então, nosso filho, que ele sempre, desde novo, estava envolvido, ele deixava de estar em festa de família, de brincar com os primos, de sair, de às vezes jogar bola, porque ele tinha que estar dentro da igreja. Não porque nós obrigava ele, mas ele tinha esse pensamento essa junto com criança nós, né, então não foi arrancado, tanto que quando nós saímos de lá, a gente foi resgatando esse lugar com a nossa família, a gente pediu perdão, de volta. né, buscando de projeto. volta, a gente reuniu a família muitas vezes, pedimos perdão, né, começamos a partir dali eles começaram a ter uma outra visão nossa, né. No primeiro ano que a gente já estava fora, a gente teve o amigo secreto da família do Pedro, que era aniversário do pai dele, e a gente se reuniu e naquele momento o Pedro com a família inteira pediu perdão, Sim, né. E, uma sobrinha dele ainda falou, né: "Isso que sim. nós queremos, vocês perto da gente". Então eles não enxergavam nós como eles enxergam hoje. Tanto que hoje eles fazem parte aí com a gente, né, no ministério só. Então mudou totalmente a rotina, né. Mudou E totalmente. muda o entendimento de buscar pela família também, porque o entendimento antes é: eu preciso estar na É, igreja orando por eles lá mais longe Deus vai fazer. que Deus vai agir, mas eu não preciso estar perto deles. Então isso vai tirando, por exemplo, uma das coisas que foi afastando eu e Pedro como homem e mulher,
foi que o Pedro tinha que ministrar fora, eu tinha que ficar na igreja, porque eu não podia sair, porque eu cantava, ele tinha que ir. Então, não existe, quando a gente é um casal, a gente se torna um, a gente tem que estar junto, né? Então, eu não fazia mais parte do que ele faz, de onde ele estava, e nem ele de mim, e com toda a situação a gente ia se afastando, né? E os nossos filhos no meio disso, então, longe de família, longe de tudo, e a bagunça, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar servindo, eu tenho que estar servindo, e o resto é apenas o resto, né? A família, Família. a vida espiritual, a vida Vem pessoal Não, vem não. depois. Primeiro é a Viver, tarefa, viver por emoção, né? exatamente. Exatamente. Mas hoje, assim, nossa ideia é mais dar uma contextualizada, né, em todo o tema do livro, Exato. que tem muito assunto, são 9 capítulos, né? Dá a gente vontade de falar. dá vontade de falar, mas a gente vai se Vamos aprofundar, seguir. a gente vai se aprofundar nos próximos É. vídeos aí sobre cada assunto. Creio que vai ser bem especial, assim. Tem muita coisa pra gente conversar, muito, né? Se a gente Muito. deixar aqui, Muito. vai mais umas 2, 3 É. horas de, Com de, certeza. de conversa, sim. Mas queria agradecer pela vida de vocês, né? A gente sabe que foram momentos difíceis, de dor, mas como tu falou, Pedro, né? Que das minhas feridas saiu um poder para curar. E com certeza esse livro é isso. Deus curou a ferida de vocês, mas agora ó, vão, sigam e né, ajudem, levem essa palavra para que outras pessoas possam ser curadas através dessa experiência que vocês tiveram, essa vivência, né, Sim. de muitos anos, né, dentro desse sistema. E com certeza tem gente que nos assiste hoje, está assistindo hoje, que talvez viva, né, num ambiente assim e não acha que não consegue sair e que não tem como sair, que não sabe para onde ir, o que que vai fazer, Sim. mas tem jeito, né? Tem Para É isso Jesus aí. tudo tem jeito. Inclusive, Mica, eu não sei se dá para pôr ali, mas quiser disponibilizar o meu WhatsApp, Claro. né? Se tiver pessoas que queiram conversar, que queiram mais informações ou queiram uma ajuda também, uma conversa sobre essas questões, como que a gente conseguiu sair desse sistema, pode entrar em contato, também vai, né, pelo WhatsApp pode adquirir o livro, você que é de longe, né? A gente dá um jeito de enviar o livro, vamos. Ou chama a gente lá no Instagram pelo Ou direct também. chama, lá no Instagram, né? Nós vamos estar disponibilizando o livro também. Vai ter um PDF depois. Sim. PDF não, né? Um e-book. O É e-book mais chique. É um PDF, mas é um e-book, é mais chique. é mais chique, que também o pessoal vai poder estar adquirindo, né? A gente vai colocar lá como você pode estar fazendo para adquirir, né? Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Esperamos, né? Ou melhor, temos convicção que esse livro vai abençoar muitas vidas, porque não é um projeto da Dana e do Pedro, ou do Pedro e da Dana, nem um projeto do Ministério Um Só. É um projeto de Deus e eu tenho convicção que Deus ele nos chamou, né, para fazer isso. E tá aqui não é apenas palavras, mas é o nosso coração que está impregnado nesse livro. Amém. Amém? Amém. Eu acho que agradecer a Deus, né, por tudo isso e dizer que sim, tem vida aqui fora, né? Fora esses ali. E leiam o livro vai abrir muito a mente de vocês. A gente, quando saiu do sistema, a gente foi direcionado a ser curado e a ter uma nova visão da nossa vida. A gente sempre diz que a gente é um papel em branco a qual alguém escreveu um dia, então a gente é consequência da vida de alguém e nós estamos aqui sempre para ser curados, né? Então a cura é essencial para a vida do ser humano e para depois trabalhar para o que o Senhor nos chamou. Então, eu tenho certeza absoluta que esse livro vai edificar a vida de você, vai curar a vida de você, vai te dar um novo norte aí, para você caminhar uma vida com o Cristo, fazendo o que ele determinou para a tua vida. Porque assim como nós estamos aqui hoje, Amém. vivendo esse extraordinário de Deus, tá? Que Deus abençoe. Obrigado aí por estar com a gente. Amém. Obrigado pela Uhum. presença de vocês. Veremos nos próximos vídeos, com certeza. Para você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, por ter escutado a gente até aqui. Uhum. Se esse conteúdo tocou a sua vida, a gente pede para que você copie o link aqui embaixo, compartilhe com quem você acha que precisa escutar isso aqui, precisa ser libertado desses lugares. E com certeza Deus
tá agindo aí em nosso meio e com certeza vidas serão tocadas através Amém. disso tudo. Amém? Amém. Um abraço e até a próxima. Abraço.